Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus nesse começo de dia. Como hoje é quarta-feira, vai aquele convite que eu sempre faço. A partir das 7 horas da noite estaremos reunidos em nosso culto de oração e ali temos a oportunidade para louvar a Deus juntos, temos a oportunidade para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, temos a oportunidade para orar uns pelos outros, compartilhando os nossos desejos, nossas necessidades. Se você ainda não nos visitou, experimente estar conosco em nosso culto de oração. Se você já tem vindo outras vezes, é nosso convidado a voltar a nos encontrar. E, é claro, há outras igrejas batistas, outras igrejas evangélicas que realizam culto de oração no dia de hoje. Então, se você está mais próximo em outra igreja, procure essa outra igreja, mas não perca a oportunidade de gastar algum tempo em oração. Quero agora me dirigir aos que completam mais um ano de vida e transmitir o abraço de nossa igreja, um abraço carinhoso, um abraço apertado, saudoso, nosso desejo de encontrá-lo pessoalmente. Mas nesse momento, a súplica é para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus projetos e a paz de Deus encha o seu coração. Estamos no capítulo 30 do livro dos Provérbios e eu gostaria de ler com você mais alguns versículos nesta manhã. Provérbios 30, de 11 a 13. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considere puro, mas nunca foi lavado da sua impureza. Há pessoas de olhar arrogante e olhos altivos. O texto apresenta 3 categorias de pessoas e categorias preocupantes, 3 situações que são lamentáveis. A primeira delas tem relação ao pai e à mãe. É interessante perceber que, do mesmo jeito que a Bíblia valoriza extremamente o papel, a responsabilidade, a tarefa dos pais na formação dos filhos, e como é lamentável perceber que isso tem sido negligenciado fortemente em nossos dias, mas a Bíblia enfatiza muito a importância dos pais na educação dos filhos, na formação dos filhos, no seu desenvolvimento. A Bíblia também desafia os filhos a honrarem aos seus pais. Entre os 10 mandamentos está lá cravado o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. E um detalhe interessante sobre o qual a própria Bíblia chama a atenção é o mandamento que tem uma promessa: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A ideia, inclusive, do prolongar da vida a partir dessa disposição para honrar o pai e a mãe. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas todos nós temos razões para crer que o filho que honra o pai e a mãe tem sim uma expectativa de vida maior, uma longevidade maior pelo modo como ele vive e pelos princípios que ele aprende e aplica em sua vida. Mas aí, o que nos interessa aqui é que o texto fala daqueles que não assumem essa postura de honrar o pai e a mãe. E é lamentável perceber que em nossos dias, tantas vezes, pais têm sido desonrados, desrespeitados pelos filhos. Assistimos a quadros terríveis de filhos que são violentos em relação a seus pais, de filhos que não apenas não os respeitam, mas que chegam a tratá-los mal e até com violência. Às vezes sob o domínio e o impulso de vícios terríveis, como os vícios das drogas, ou muitas vezes sob efeito do álcool, algumas vezes por defeito de caráter mesmo. Filhos que não respeitam seus pais. Vale a pena considerar aqui o modo como nossos pais são amados, tratados e respeitados por nós. Os provérbios aqui mencionam a imagem terrível de filhos que não respeitam os seus pais e que não lhes tratam bem. Mas o texto prossegue. O segundo versículo que lemos diz: há quem se considere puro, mas nunca foi lavado de sua impureza. É interessante, Jesus algumas vezes chega a ironizar com aqueles que estavam privados do perdão de Deus justamente porque se achavam bons demais. Jesus ironiza e diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aquele que se acha sempre são e que não procura um médico, esse não experimentará a cura. Esse não experimentará a solução do seu problema, porque esse não passará pelo tratamento devido.
em relação à nossa vida espiritual não é diferente. Aqueles que se consideram puros estão, infelizmente, impedidos, impossibilitados de experimentar o perdão de Deus porque não o procuram, porque não o buscam. E esses perderão a chance e a oportunidade de vivenciar o que Deus tem a lhes proporcionar. O considerar-se puro, a soberba, a altivez, a autossuficiência acaba por se constituir um sério obstáculo impeditivo ao alcance do perdão de Deus. E o texto prossegue. Há pessoas de olhar arrogante e olhos altivos, indo na mesma direção do versículo 12, o versículo 13 então fala daqueles que assumem a atitude da autossuficiência. Aqueles que se sentem melhores que os outros, aqueles que se consideram os bons. E há alguns problemas decorrentes dessa postura. Não apenas os problemas fáceis de perceber, como a antipatia que isto gera nas pessoas. A altivez, a arrogância, a autossuficiência naturalmente produz antipatia. As pessoas acabam por se distanciar de alguém que assume esta atitude. Por outro lado, um problema mais grave está relacionado àquilo que é mencionado no versículo anterior. O altivo é normalmente alguém que não reconhece suas falhas, alguém que não admite os seus erros, alguém que tem muita dificuldade para reconhecer que errou, que falhou, que precisa de ajuda. Não admite suas necessidades e suas dificuldades, e isso o torna inalcançável pelo amor de Deus, pela graça de Deus e pelo perdão de Deus. Deus nos ama a todos, mas Ele atende àqueles que se dispõem a buscá-lo. O que a Bíblia diz é que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Mas aquele que assume uma atitude altiva não busca o Senhor, e por não buscá-lo, perde a oportunidade de ser atendido por Deus e de ter sua vida auxiliada por Deus. Eu queria convidá-lo a refletir um pouco a respeito de sua vida. Talvez em algum momento lhe falte mais carinho, gentileza e respeito para com seus pais. É esta a situação? Eu recomendo um repensar a respeito disso. Talvez em sua vida lhe falte o reconhecimento dos seus erros. Talvez lhe falte humildade para viver e conviver. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces as falhas que temos cometido, Tu sabes os aspectos de nossa vida que precisam ser melhorados, corrigidos, aperfeiçoados. Ajuda-nos a acertar. Reconhecemos que precisamos de Ti, nos submetemos ao Teu agir em nossa vida. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós a guiar os nossos passos. No nome de Jesus. Amém.